A maioria dessas pessoas, elas gastam dinheiro que não tem para comprar o que não precisa, para mostrar para o outro que ela nem conhece o ser humano que ela não é. Só que dentro dela tem algo muito bacana. Então a pessoa, ela gasta tanta energia para provar para o outro uma coisa que ela não é. E eu acho que as pessoas têm esse fascínio por ver quem aquela pessoa é de verdade, sabe? Só que dentro dela tem algo muito bacana, tem uma luz que brilha ali, todo mundo tem. Só que ela acha que para ela ser aceita, ela precisa ser aquela coisa, aquela forminha pronta que a sociedade de sucesso estabelece, e ela passa a querer ser aquilo, né? Então esses 4 pontos que eu falei, gastar o dinheiro que não tem para comprar o que nem precisa, para mostrar para o outro que ela nem conhece um ser humano que ela não é. Então, é uma merda, coisa, né? Que faz a pessoa minar a energia dela, né? Então, eu acho que um grande segredo do sucesso é você ser quem você é, claro, buscando melhorar sempre, porque quem vai gostar de você vai gostar do jeito que você é. Senão, você vai estar sempre... Sabe o grande sucesso dos realities, dessas casas todas que coloca a gente dentro? É que num primeiro momento todo mundo é bonitinho, educado, simpático. Só que era um namoro lá fora, só agora virou casamento, tá todo mundo dentro dividindo a escova de dente. E aí você começa a ver que realmente aquela pessoa não é aquela que ela mostrava que é. E os caras pegaram essa grande sacada e começaram a colocar artistas. Agora não colocam mais artistas, né? Mas antes colocavam. Meu irmão. Agora você olha lá dentro e você fala assim, olha, essa pessoa lá fora, ela era tão boazinha, tão educada, eu não imaginava que ela era desse jeito. E eu acho que as pessoas têm esse fascínio por ver quem aquela pessoa é de verdade, sabe? A gente não precisa ir muito longe. Se a gente olhar para dentro da família, muitas vezes alguém da família carrega esse peso. Sabe aquele cara que não pode ficar triste, não pode chorar, não pode estar mais fraco, não pode demonstrar medo. Isso, antigamente, o pai tinha essa figura, né, de ser o mais fortão, de ser o mais durão. Tanto é que os homens ouviam, né, o homem não chora. Então, a gente mudou muito isso. Mas imagina que agora, essa mini sociedade família, agora a gente tem ela grande nas redes sociais. Agora a gente enxerga a família de todo mundo. Porque a gente fazia comparação como? Na escola, quando a gente via que o pai do coleguinha veio buscá-lo de carro e a gente ia a pé. Aí você começava a olhar a vida do coleguinha assim, você falava assim, peraí, mas meu pai não vem me buscar de carro e o pai da minha colega tem carro. E a gente começava a se comparar, então a comparação começa aí na primeira infância. Agora não, você pega a tela do celular... Tudo muito mais fácil, muito mais rápido. O outro vai mostrar a melhor fase dele, o feriadão, todo mundo tá na praia, tá feliz, tomando um drink. E a pessoa tá em casa, o que acontece com ela? Ela se sente a pior coisa do mundo, porque eu não tô lá. E aí é aquilo que eu te falei no começo, da forminha pronta, né? Para ser feliz eu tenho que estar encaixado nessa forminha. Por quê? Eu chamo isso de barulho do mundo. O que é o barulho do mundo? É o que todo mundo tá fazendo. Então, uma multidão não pensa. Então vai todo mundo. Então, você vai ver que daqui a pouco começam assim, onde você vai passar o Réveillon? Onde você vai passar o fim de ano? Onde você vai estar no Natal? Onde não sei o quê? E começa aquela pressão de acabar o ano para começar o novo. E quer dizer que você tem que estar em algum lugar. Porque se você não for viajar, e tem que ser uma viagem boa, bonita, não tá valendo para você postar nas redes sociais para as outras pessoas, né? Você já viu aqueles vídeos que viralizam, que a pessoa tira na areia, assim, mostrando que tá na praia, depois amplia a câmera e ela tá numa areia de construção, né? A gente já viu esses memes na internet. Que a pessoa mostra, muitas vezes, na internet, uma coisa que é extremamente falsa, não é aquela vida feliz que ela quer mostrar para as outras pessoas. Eu tenho uma coisa para mim, que quando a pessoa quer mostrar muito algo, ela está devendo internamente aquilo. Porque a mente tem as duas coisas. Tem o consciente, que é o que a pessoa está prestando atenção. E tem o subconsciente, que entrega muita coisa. Então, a pessoa fica toda hora se autoafirmando, toda hora falando daquilo. Ela tem dúvida dela mesma. Porque você vê, a pessoa que é rica, ela não fica falando que é rica. Ela não fica sacando a fatura do cartão para provar que ela é rica. Ela simplesmente é. E ela se tranquiliza em ser. E tá tudo bem, ela tá do jeito dela. Agora, quando a pessoa fica forçando, fica falando o tempo todo, é porque ela tem uma insegurança. O sentimento de insegurança faz com que ela tente convencer você de uma coisa que ela tem dúvida. Nós éramos de uma família muito pobre. E aí eu ficava olhando assim como criança e eu via que existiam pessoas que eram extremamente prósperas e a gente não.
Então, todo mundo da família. Então, eu trabalhava com meu pai na feira. Só para entender uma coisa que é o que você vai entender onde eu quero chegar. E quando eu trabalhava com meu pai, às vezes eu falava para ele assim, pai, eu quero estudar, quero fazer faculdade e tal. E ele falava assim para mim, não, a nossa família, todo mundo é pobre, aqui ninguém fez faculdade. Então, e ainda tinha os exemplos em volta. E eu trabalhava ali na feira, a gente vendia peixe na feira. E aí teu pai tava tranquilão com isso e ele via pra você um futuro parecido. Não, ele já tinha traçado tudo. Ele falava, aqui eu aposento, aí você continua trabalhando na feira, vou ensinar você a dirigir, porque daí você vem dirigindo a perua e tal. E eu dentro de mim traçando um outro futuro, um outro destino. E eu não aceitava aquilo tudo, então eu sempre tive um olhar diferente para o comportamento, porque tinha uma pergunta dentro de mim que eu fazia assim, por que algumas pessoas vão para frente, fazem sucesso, talvez não com essas palavras, mas era nesse sentido que eu pensava, que eu ainda era ali começo da adolescência, e outras pessoas não vão para frente, e outras prosperam. Deve ter uma maneira de pensar que muda isso. Então, embora eu me formei primeiro em letras para ser professor, foi a minha primeira oportunidade, vim morar em São Paulo, porque eu sou do interior de São Paulo, nasci em São Roque, e aí vim morar em São Paulo, e comecei a trabalhar como professor, mas sempre observando as pessoas. Eu adorava ficar observando o comportamento delas, dos alunos, sabe, até aquela coisa, por que esse aluno presta mais atenção, o outro é distraído, por que aquele lá vira de costas para me provocar como professor. Então eu sempre queria entender o que estava por trás do de trás. E aí eu comecei a ler muito sobre essa questão da mente, do comportamento, dos sentimentos e tal. E tive uma transição de carreira, de professor para terapeuta. Então, os meus 2 primeiros livros... Que momento foi isso? O que te levou para isso foi esse lance de querer entender melhor por que as pessoas agem como agem. Sabe que às vezes eu estava dando aula, ainda lá no colégio, assim, depois na faculdade, e eu começava a falar umas coisas na aula, assim, por exemplo, pegava um texto e aí a interpretação do texto ia além, sabe? Porque eu trazia alguma coisa. E os alunos ficavam prestando uma atenção, assim... E às vezes tinha aluno que vinha no final e falava assim, puxa, professor, você falou exatamente o que eu estava precisando ouvir. Essa sua mensagem veio para mim, sabe? E eu sempre fui um cara que prestou atenção nos sinais. Nos sinais. E aí teve uma história que eu lancei 2 livros na área da educação para os meus alunos da faculdade. E onde eu ia dar palestra, vinha sempre alguém e falava assim, olha, eu queria ler algo seu, mas não assim da área da educação. Você não tem alguma coisa... que seja para mim, que não seja da área da educação. E aí o que aconteceu foi que eu fui subindo alguns degraus, olhando para a minha vida e olhando os sinais. E comecei a estudar essas questões da mente, essas questões da prosperidade, como que a gente pode mudar de vida, como que são os nossos padrões. E você me fez uma pergunta, quando é que foi que eu fiz essa grande virada? Eu acho que foi quando eu comecei a olhar para dentro de mim, e ver que dentro de mim existiam tantas crenças tão fortes que me impediu de avançar. Às vezes até avançava, alguma coisa dava certo, mas perdia tudo de novo, sabe? Voltava, ficava patinando, parece que nada dava certo. Então eu tinha muitas verdades absolutas na minha cabeça, que eu fui buscar lá atrás, que eu ouvia muito. O que, por exemplo? Tu lembra de alguma assim que era bem enraizada, cara? Era. Eu escutava muito a coisa da... A gente é pobre mesmo, teu pai, nasceu, né? Assim, vai morrer assim, por exemplo. Não só ele, todo mundo em volta. Porque era uma realidade. Então, aquilo que você olha, você tem aquilo como uma verdade absoluta. Então, para aquelas pessoas, elas replicam aquilo mais vezes, fala mais daquilo, acredita mais naquilo, mais daquilo vem para elas. E realmente é muito difícil deixar isso para trás, cara. É muito difícil mesmo você olhar e até de convencer as outras pessoas que... existe vida fora dessas ideias. Dessas forminhas, porque a pessoa já escreve uma forminha pronta para você. Isso aqui é a felicidade para você. Então, quando a pessoa diz assim, não, nós somos pobres mesmo, aqui a gente não vai para frente, tudo é difícil, é preciso ralar para conseguir dinheiro, porque o dinheiro, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro não dá em árvore. Então, assim, uma série de verdades que vão te contando, que são absolutas para aquelas pessoas. E você vai para a vida com essas verdades. Então a gente tem 3 tipos. Tem as hereditárias, que é essas que vêm de família. Tem as sociais, que a gente escuta na sociedade falar mais. No Brasil ninguém vai para frente. No Brasil tudo é tranqueira. Não adianta que aqui o governo vai te ajudar. Você escuta um monte de crença social. E você tem as crenças pessoais, que é aquilo que você passa, sente
e acredita mais nelas. Então a gente tem esses 3 tipos de coisas dentro da gente, esses 3 tipos de verdades absolutas. Mas olha que interessante, a nossa cabeça tem uma coisa da prosperidade, você vê? Você olha para o futuro e você vê algo melhor para você. Então você olhava com possibilidades para um futuro. Então quando a gente olha com possibilidade, a gente vai buscar elementos para você não falar assim, não, eu não tô maluco, não, isso aqui realmente vai funcionar. A gente vê 2 exemplos simples, por exemplo, a pessoa chega para o pai e fala assim, pai, eu vou abrir uma empresa, eu vou empreender. E o pai trabalha a vida toda CLT, carteira registrada. O que o pai vai falar para esse filho? Você tá maluco? Porque não existe, você tem que ter aqui, ó, garantido os direitos para você aposentar e tal. E a cabeça do jovem, ele quer empreender. Então, vai bater as 2 ideias, elas vão bater em algum momento. Porque para uma a verdade é uma, para o outro a verdade é de outro jeito, completamente diferente. Só que você, quando você tem um lugar que você quer chegar, que você fala assim, caramba, isso aqui é um lugar que eu quero chegar, eu quero prosperar, quero avançar, quero ter coisas melhores para mim e para as pessoas que eu amo. Então, que caminho eu devo seguir?